mais uma reflexão semanal. E aí, como é que foi a reflexão da semana? Pensaram muito? Perceberam o quanto a gente acaba julgando no dia a dia pelas nossas atitudes, já de uma forma rotineira? O tempo todo. Mas tem que fazer esse exercício, né? De ir percebendo como a gente... Eram duas coisas, era o julgar e Yolanda, saudades, nós também. Nossa, tá imensa. Fala, paizão, Luiz Lima na área. Beijo pro Gael. Aquele lindão. Ontem eu assisti um desenho animado, que eu adoro assistir desenho animado, do Luca. E aí ele tem medo de fazer algumas coisas e o Alberto já é mais intrépido, que é o outro menininho. E aí o Alberto fala assim pra ele: não, para com isso, vamos lá, vamos fazer. Você tem que falar assim, ó, silêncio, Bruno. Aí o Luca pergunta: mas quem é Bruno? É a tua mente que deixa você o tempo todo com medo. Então você tem que gritar toda hora pra ela ficar em silêncio, pra ela não te atormentar. E aí ele passa o resto do filme gritando pra mente dele: silêncio, Bruno. É uma tática boa pra não julgar. Quando a gente julgar, a gente manda o Bruno ficar quieto. Novo olhar, não sei se é Denise ou a Lígia. Sejam bem-vindas. Cacá eu não sei quem é. Cacá 21 580. 210 580. A Bel, tem a Bel do centro e tem a Bel aqui, Cris, que é a mãe da Mel. Michele, a bonequinha. A bonequinha, Paulinha. Paulinha. Legal. 20 pessoas, vamos começar. Então, vamos lá. Lembrando que a gente está fazendo aula sobre os 4 compromissos, que é um livro do Dom Miguel Ruiz, ok? Então, continuamos nessa leitura e dando uns pitacos aí no meio do texto, né? Assim como o governo possui o livro de leis que regula o sonho da sociedade, o nosso sistema de crenças possui o livro da lei, que regula o nosso sonho pessoal. Todas essas leis existem em nossa mente. Acreditamos nessas regras e é nelas que o juiz dentro de nós se baseia. Ele decreta a sentença e a vítima sofre a culpa e o castigo. Mas quem disse que existe justiça nesse sonho? A verdadeira justiça é pagar apenas uma vez por erro. A injustiça verdadeira é pagar mais de uma vez. Quantas vezes pagamos por um erro cometido? A resposta é milhares de vezes. O ser humano é o único animal na Terra que paga milhares de vezes pelo mesmo erro. Todos os outros pagam apenas uma vez. Mas por que isso acontece? Por que a gente repete, né? A repetição de padrão, né? Primeiro a gente julga, ou a gente está no julgamento, ou a gente está no papel de vítima. Como julgador ou como vítima, a gente não está aprendendo com a situação. Então o que o universo faz quando você não aprende? Manda de novo. Ele repete o mesmo padrão para você ter o aprendizado e superar aquela dificuldade que você tenha tido. Quando você não exerce isso, esse aprendizado, você fica repetindo a mesma coisa várias vezes até que você caia em consciência, saia do papel de julgador ou de vítima, tire a essência do seu aprendizado com aquela situação, né? O que o universo está querendo me mostrar com essa situação? Se é uma situação que se repete, o erro não é do universo. A gente tem que parar de ser arrogante e entender que aquilo é um erro nosso. Então, se eu estou errando, qual a reflexão que eu tenho que fazer? Analisar com um outro prisma, porque no mesmo prisma eu vou continuar errando naquela situação. Mudar o caminho, né? Você sai daquela situação, estuda esse aprendizado e aí você muda a reação. Porque a ação é o universo te trazendo aprendizado. A sua reação perante a isso é que está te induzindo ao erro no mesmo padrão. Quando falhamos, julgamos a nós mesmos e descobrimos que somos culpados e nos encarregamos do castigo. Mas cada vez que lembramos, tornamos a nos julgar.
Tornamos a nos culpar e a nos punir. Isso é o autoflagelo, né? Você se coloca no papel de vítima, se cobra, então tua consciência cobrando você constantemente pelos mesmos erros ou pelo erro que você teve, em vez do ego te levar ao aprendizado, à essência. Se você não mudar este mecanismo, que é um mecanismo que vem de séculos imbuídos nos DNAs que nos formam, né? A gente faz o quê? A gente permanece na repetição de padrão. Né? Então, ser vítima ou ser o próprio algoz dos teus erros não te leva ao aprendizado. O que te leva ao aprendizado é a reflexão daquela reação que você tem que mudar. A ação já ocorreu e te levou para esta situação. Qual é a reação que eu vou ter para mudar isso? Essa é a pergunta. Para não ser igual a que eu já fiz no passado e que não me levou ao aprendizado. Na verdade, a gente pode pensar qual a ação que eu vou fazer, né? Porque sim, mas aquela é uma reação. A reação é quando eu acabo repetindo a mesma coisa. Não, a reação é a atitude. Que atitude eu estou tomando perante aquilo que se apresentou. Aquilo que se apresentou é uma ação. Que reação eu vou ter sobre essa ação? Mudar o padrão? Né? Uma nova ação. Eu entendo o que você está dizendo. Eu tenho que tomar uma nova ação. Sim, você vai tomar uma nova ação enquanto atitude. Repetir, né? Ou eu repito e espero de novo acontecer. Quantas vezes obrigamos os nossos cônjuges, filhos, pais a pagar pelo mesmo erro? A cada vez que recordamos, nós nos culpamos e os culpamos novamente. Enviamos todo o veneno emocional produzido pela injustiça e depois fazemos com que eles paguem outra vez pelo mesmo erro. O juiz na mente está errado porque o sistema de crenças, o livro da lei, está errado. Todo sonho é baseado em regras falsas. 95% das crenças que temos armazenadas em nossa mente não passam de mentiras. Gente, 95%. Mas é exatamente isso. Mas por que isso? Né? Porque eu criei expectativa sobre alguma coisa. E a expectativa não é real. Então ela é sonho. Ela não tem consistência. Né? Eu não materializei nada para que ela se tornasse verdadeira. Então ela é um sonho. Né? Ela é algo que eu gostaria. Isso acontece nos relacionamentos. Né? Eu me frustrei com aquela pessoa. Por quê? Porque eu coloquei uma série de expectativas de como eu gostaria que ele fosse. Né? Não é como ele é. Acabou a pilha? Ao vivo é assim, né? Acabou a bateria. E enquanto... Ixi, tá dando... Mas é isso. Não, acabou. Mas vamos lá. Não sei por que desligou, mas enfim. Acho que tá na hora de... Tá na hora de parar É os 95. Querendo desligar, como entendeu? Como usou a palavra cônjuge, o que ele está mostrando? Desliguei rapidinho, o que eu faço? O que eu faço com o meu cônjuge, né? Até o livrinho... Entendeu? Eu desliguei rapidinho, antes que sobrasse para mim alguma coisa, e porque vamos mudar de assunto. Isso é outra coisa, quer dizer, além dessa questão da frustração, né? O segundo comportamento, quando não o primeiro, é culpar o outro. Né? É a primeira coisa que a gente faz reativamente. Eu culpo o outro pelas frustrações que eu tenho. Mas as frustrações são minhas, não são de quem. Quem colocou a situação, o sonho, a vontade, foi o outro. Então eu não posso culpar, né? ou me sentir culpado, me colocar nessa posição. Então são vários detalhes, se você for... Olha, nós estamos tratando aqui 2 parágrafos. Né? Olha quantos detalhes nesses 2 parágrafos que nós lemos que são super importantes para a mudança comportamental. Porque é esta mudança de comportamento que me leva a fazer um pensamento novo, consistente, para mudar o padrão existente. Enquanto a gente não trabalhar a mudança de pensamento alinhado ao que eu falo e alinhado às minhas atitudes, novamente nós vamos persistir no erro, repetindo os padrões que a gente já carrega conosco. Né? Então, em 2 parágrafos tem muito ensinamento, né? E ensinamento prático.
É não julgar, não se colocar na situação de vítima, não viver dos sonhos que você cria por causa das frustrações. Quando se frustrar, não criando expectativa, você não vai culpar o próximo, né, o outro ou o seu companheiro, né, não vai ficar culpando que todas as coisas é por causa do companheiro, entendeu? Aí o companheiro fala, mas você está repetindo o mesmo padrão. E aí a gente fica brava. Quinta-feira a gente fez 34 anos de casado. Não fala nada, não fala nada. Se pensarmos e observarmos a sociedade humana, veremos que se trata de um lugar muito difícil de viver, porque é regido pelo medo. Em todo o mundo, vemos os seres humanos sofrer, sentir raiva, vingar-se, viciar-se, provocar violência, gerando uma tremenda quantidade de injustiça. Se compararmos o sonho da sociedade humana com a descrição do inferno fornecida pelas religiões, descobrimos que são a mesma coisa. As religiões dizem que o inferno é um local de punição, de medo, de dor, de sofrimento, onde o fogo queima a gente. O fogo é gerado por emoções que vêm do medo. Sempre que sentimos raiva, ciúme, inveja, ódio, experimentamos um tipo de fogo queimando em nosso interior. É bem aqui, ó, sobe aqui, ó. Estamos vivendo um sonho do inferno. Quer falar nada, não? Se você considera o inferno... Cada um que arda na sua própria... no seu próprio inferno. É, porque a gente que cria, né? 95% das vezes, esta criação que a gente se encontra ou se coloca, ela é feita por nós mesmos, né? Então, por que a gente sente raiva de uma situação? Porque ela é frustrante, porque ela não aconteceu do jeito que a gente gostaria, né? Ou porque o outro é isso e aquilo, ou porque o outro fez assim ou assado. Quem disse que o outro tem que ter a sua posição, o seu pensamento, e quem disse que o outro tem que refletir nas suas atitudes aquilo que você planejou e gostaria que fosse? Então, se é para ser assim, tem que combinar o jogo antes. Vamos juntos fazer desta forma, né? Para que juntos vocês conquistem e um não traga frustração para o outro. Ainda que não se alcance, porque às vezes os dois não estão no mesmo estado de consciência para conseguir alcançar. E o teu dever é ajudar seu companheiro a melhorar aquele estado de espírito para na próxima repetição vocês juntos conseguirem subir mais um degrau. E não disputar e brigar com isso acontece muito com o filho também, né? Que a gente cria uma expectativa enorme. A gente faz o sonho do filho, né? A gente sonha decide, por ele, né? A gente fala o que ele quer ser, quando ele quer ser vai ser isso, como é que eu quero que ele viva, quais são os confortos que eu quero proporcionar. Quer dizer, a gente joga nos filhos aquilo que muitas vezes a gente não conseguiu ter, ou o sofrimento que eu passei eu inibo e não deixo com que ele passe. Só que nisso eu estou fazendo com que ele não tenha aprendizado. E a gente também fica querendo resolver os problemas que ele tem causados pelas escolhas dele. Mas o pai também está ali querendo resolver tudo que o filho acabou fazendo por escolha própria, né? Que é um direito dele, né? O direito dele é o que vai levar ele ao aprendizado, mas a gente interfere, né? Por quê? Porque a gente sou mais experiente, eu já passei por isso, né? E a gente quer dar a minha solução, não necessariamente é a melhor solução para ele. Isso é outra coisa que a gente confunde muito, né? A minha experiência, o que eu passei, como eu tratei uma situação, talvez não seja a mesma forma com que ele tenha que tratar, né? Mas a gente acaba fazendo uma interferência grande. Paternalistas, então, nem o digo. Tem o chapeuzinho aqui? Nem o digo, você já trouxe para vocês. Se você considera o inferno um estado de espírito, então ele se encontra à sua volta. Más notícias. Nós todos estamos nele. Nós e as pessoas que nos disseram isso. Por isso é que nenhum ser humano pode condenar outro ao inferno. É verdade que podem nos colocar no inferno ainda mais profundo, mas apenas se permitirmos que isso aconteça. Os mesmos medos se manifestam de formas diferentes para cada pessoa, mas experimentamos a raiva, o ciúme, o ódio, a inveja
e outras emoções tantas. O nosso sonho pessoal também pode se tornar um pesadelo constante em que sofremos e vivemos em estado de medo. Porém, não temos necessidade de sonhar um pesadelo. É possível fabricar um sonho agradável. E por que a gente tem tanta dificuldade em fabricar sonhos agradáveis? Porque a gente não confia na gente mesmo. Né? A gente normalmente se auto-sabota. Né? É o primeiro aprendizado. Né? A gente cria, aí vem a questão do sonho, que não é uma realidade, então ele não se materializa, né? Ele é uma energia abstrata, ele não tem definição. E aí eu trago isso me julgando ou me penalizando. Aí eu estou me colocando na posição de vítima. Né? E aí eu carrego a dor. Eu carrego a dor, seja por medo, por ciúmes, por raiva. Né? Eu estou associando o quê? Uma energia densa, negativa, que eu vou alimentar com todos esses sentimentos que eu estou gerando. Porque, olha, esta é a nossa responsabilidade neste processo. Quem está gerando aquela energia densa e retroalimentando isso é cada um de nós. Ou são cada um de nós. Né? Cada um de nós. Né? Então, esta atenção, essa percepção é algo importante que a gente precisa destacar. Né? Por que eu continuo retroalimentando os meus medos, as minhas frustrações, né? Cada vez que eu fico pensando, remoendo com sentimento denso, né? Porque você pode pensar naquela situação para saber qual é o novo caminho a ser adotado. Mas quando eu trago isso com um sentimento denso, eu estou potencializando uma energia negativa contra mim mesmo. Então isso é autossabotagem. Então você não precisa do inimigo, você precisa de você mesmo, né, jogando contra você, né, se auto-sabotando. Então quebrar esta corrente, quebrar este paradigma, quebrar esta retroalimentação energética é o primeiro passo para que a gente consiga começar a pensar num processo evolutivo. O que fazer quando alguém... Não, o que fazer quando tem alguém... Assim. O que fazer quando tem alguém da sua convivência assim? Eu diria que primeiro você não é ele, são dois seres independentes. Então você é que se permite associar a esta pessoa. Você só entra na energia desta outra pessoa se você está se permitindo. Cada um carrega o seu próprio karma, ou as suas próprias frustrações e autossabotagens. Você pode ensinar caminhos como a gente está dizendo aqui, né? Olha, você não acha que você devia pensar um pouco diferente? Você não acha que esse padrão está se repetindo constantemente na sua vida? Então não é o universo que está contra você, é você que está se auto-sabotando e brigando com o universo? Por que você não adota esta medida ou esta medida? Reflita sobre isso. Se a pessoa não te ouve. Se a pessoa não ouve, é livre-arbítrio dela. Entendam, a gente não consegue fazer pelos outros. Nós temos uma eterna mania, e eu digo isso, gente, com muita propriedade, muita propriedade. Eu sofri muito na minha vida querendo fazer e pensar pelos outros. Eu gerei altas expectativas, frustrações em relação às pessoas, porque eu queria ajudar. Aí você quer ajudar do seu jeito, que você entende que o seu jeito é melhor do que o dele, né? Você não perguntou para ele, né? E aí isso vai gerando. Aí você quer que a pessoa pense diferente, haja diferente, se ela não estiver neste grau de consciência, ou se ela não estiver disposta, principalmente, à mudança, você não conseguirá fazer. Você quer fazer, faça de coração e faça aquilo que o teu coração e você tem vontade de fazer. Sem querer em troca. Não espere que o outro reaja fazendo diferente aquilo que você achou que você ajudando ele ia fazer. A Lígia escreveu ali, tudo é espelho e aprendizado. E realmente é. Então, assim, tem que olhar para essa pessoa e pensar, o que eu posso aprender com ela? Já de não ser igual a ela já é um aprendizado, né? E o que nessa pessoa acaba mostrando quem eu sou,
né? Porque a gente não consegue perceber isso, então você tem que esmiuçar, você tem que buscar dentro de você. Eu né? acho que essa questão do espelho é interessante também, porque assim, né? Quando você está fazendo e está querendo, quer dizer, primeiro existe uma certa arrogância, se você pensar friamente, né? De você estar ajudando e querendo que a pessoa faça isso, aquilo para fazer. Né? Então, essa arrogância que eu digo é até espirituosa, assim, não é aquela arrogância destrutiva, né? Ela é destrutiva para você, porque você que está sofrendo com aquilo que não aconteceu, mas ela te mostra uma certa arrogância, né? Não é porque você está ajudando que a pessoa tem que fazer aquilo que você está ajudando, né? E o seu aprendizado também, né? O meu aprendizado eu aprendi que eu não posso fazer pelos outros. Né? Por mais que eu queira ajudar o próximo, eu tenho que ajudar com as minhas condições. O que a pessoa que eu estou ajudando vai receber, ou não, se ela quiser. vai receber e vai fazer com aquele pacotinho que eu dei, já é uma responsabilidade dela. E mesmo quando ela não fazia, eu achava que eu tinha que ajudar mais, eu tinha que mudar, eu tinha que fazer. Não, e eu sofria junto com a pessoa. Eu sofria por ela não atingir as expectativas, por ela não mudar. Né? Então, por quê? Porque eu criava uma expectativa errônea. E porque também você estava querendo ajudar do seu jeito, não era aquilo que ela precisava. Então tinha uma arrogância ou aí também. Ela não tinha aquele estado de consciência para perceber que era aquilo. E ela tomava outras medidas. E você ficava bravo porque você está ajudando e a pessoa está fazendo outra coisa. A Aninha escreveu aqui, ó. Mesmo karma coletivo, a reação é individual. Sim. Né? E realmente né? Vamos ver, que mais? Nossa, real, o coletivo convida pro subjetivo. A arrogância em achar que a gente sabe o que é melhor pro outro também. E na melhor das intenções É verdade. Os antigos já diziam que de boa intenção o inferno tá cheio. Sim. Aí é o inferno que a gente está dizendo aqui, que você mesmo. Isso faz o quê? Que outros sentimentos brotem dentro de você. Né? Você não fica com raiva, quando a pessoa vem e te pede ajuda, você vai lá, faz aquilo e a pessoa pega aquilo e faz outra coisa. Sim. Você vai, né? Primeiro eu fiz papel de bobo. Né? A pessoa veio, me falou uma coisa, eu ajudo e a pessoa faz outra. Não, porque você criou expectativa, você tem que ajudar. Eu ajudei só porque eu quis. E não tem que criar a minha responsabilidade termina no meu sim ou no meu não. Se eu disse sim para esta ajuda e o fiz, acaba ali a minha responsabilidade. Daí para frente é ele que vai pegar isto e vai tomar as decisões. Então entender que existe essa barreira que divide esses dois sentimentos é o aprendizado que eu tive ao longo do tempo. Até eu entender isso, quantas vezes o universo me trouxe pessoas que foram me mostrar. Até eu falei, eu não posso ser responsável. Por que eu estou sofrendo porque o outro não está fazendo? O outro está se afundando e eu estou sofrendo aqui. Já fiz tudo o que era possível, mas ele não muda. Ele não muda porque ele não quer. Você não vai mudar aquela pessoa. Né? Só rindo dessa aula que parece. Que eu apareço e visto como uma luva. É para todos nós. A verdade é essa. E na verdade eu ia falar para você assim, né, que você fica fazendo e o outro não faz o que você quer, então assim, o que dentro de você também não faz o que você quer e aí você acaba vendo isso no outro, mas não vê em você, né? É uma pergunta interessante. Devem ter pessoas que também em relação a mim, né? Isso é o coletivo, quer dizer, você tem uma sociedade, você tem Eu vou responder para você que eu tô adorando esse livro. Somos todos cegos. O que nos impede de ver são as crenças falsas mantidas em nossas mentes. Então a gente cria um monte de crença falsa. É a crença falsa de que eu tenho que sair ajudando todo mundo. Temos a necessidade de estar certos e de tornar os outros errados. Confiamos no que acreditamos e nossas crenças nos predispõem ao sofrimento. É como se vivêssemos no meio de um nevoeiro que não nos permite enxergar um palmo além do nariz. Um nevoeiro que nem ao menos é real. Esse nevoeiro é um sonho, é o seu sonho pessoal, aquilo em que você acredita, os conceitos que definem quem você é, os compromissos que assumiu com os outros, com você mesmo e até com Deus.
Toda sua mente é um nevoeiro que os toltecas chamam de mitote. Sua mente é um sonho em que 1000 pessoas conversam ao mesmo tempo e ninguém entende o outro. Nossa, pensa 1000 falação dentro de você. Essa é a condição da mente humana, um grande mitote. Graças a ele, você não consegue enxergar o que realmente é. Na Índia, o mitote é chamado de Maya, que significa ilusão. É a noção pessoal do eu sou. Eu sou uma grande ilusão. Tudo em você acredita sobre si mesmo, tudo que você acredita sobre si mesmo, sobre o mundo, todos os conceitos e programas que você tem na mente, todos formam o mitote. Não conseguimos ver quem realmente somos, não conseguimos perceber que não somos livres. Vivemos em ilusão. A morte não é o maior medo que os homens possuem. Nosso maior medo é estar vivo, assumir o risco de viver e de expressar o que somos na realidade. Simplesmente ser quem somos. Isso é o nosso grande medo. Aprendemos a viver nossa vida tentando satisfazer as expectativas alheias. Aprendemos a viver pelos pontos de vista de outras pessoas, por causa do receio de não sermos aceitos e de não estarmos à altura do que esperam de nós. E é gozado que você vai vendo que a sociedade vai criando grupos, né? E você vai se aproximando desses grupos e vai vendo coisas que são comuns. Então, por ser comum, você acaba ficando naquele grupo. Aí você muda para um outro grupo, aquele grupo passa a te criticar porque você já não está mais naquele, né? Então a gente está sempre buscando grupos que te representam de alguma forma em algum estágio da sua vida, né? E você foi aquele primeiro ser, depois você passou a ser o outro. Por quê? Porque você está em constante mudança, né? E não tem nada errado disso, né? Não tem nada errado eu ter feito parte de um grupo e hoje não fazer mais. Por quê? Porque aquelas ideias, aquelas situações que se apresentavam não me representam mais hoje, né? Eu cresci, eu evoluí, eu estudei, eu tenho outros conceitos, né? Então esses novos conceitos, esses novos aprendizados te levam em busca do quê? De ascender novos grupos que falem aquela mesma linguagem. Mas a gente vai deixando, né? E a gente vai se cobrando por essas... E a gente cobra pessoas que deixam o grupo para ascender. É gozado esse comportamento, né? Que é bem essa... A gente tem mais medo de viver porque a gente precisa se posicionar. A toda hora a gente precisa se posicionar, né? E quando eu não consigo me posicionar, eu crio um ser que não sou eu, mas que eu me visto dele para estar naquele grupo. E é interessante é uma ilusão. E é interessante isso porque o contrário, se a gente vive no medo, o contrário do medo é o amor. Então a gente acaba vivendo no medo porque a gente tem medo de amar também. Porque quando você ama, quando você ama de verdade, você está se expondo e você está livre de todas essas coisas aqui, né? Então, mas aí vem o vai medo vir raiva, da vai vir ódio, mas é você a vulnerabilidade, né? A evolução muitas vezes me faz não me identificar com muitas coisas que fiz lá atrás. Sim, acolhe, passado. Acolhe, aceita. Passado, serviu de E aprendizado, de referência. Fica no agora com os novos aprendizados do hoje. E olha, que serão diferentes do amanhã. Criamos um ideal de como devemos ser para que todos nos aceitem. Tentamos especialmente agradar aos nossos pais, mãe, irmãos, irmãs mais velhas, sacerdotes, professores, tentando ser bons para eles. Mas esta imagem não é real, porque nunca seremos perfeitos. Não sendo perfeitos, rejeitamos a nós mesmos. O nível de autorrejeição depende do quão efetivos foram os adultos ao quebrar a nossa integridade. Consumada a domesticação, não se trata mais de sermos bons o suficiente para outras pessoas. Assim, não podemos perdoar a nós mesmos por não sermos o que desejávamos, ou melhor, por não sermos o que acreditávamos e o que queríamos ser. Você sabe o que eu estava pensando aqui agora? O que é a crise do pânico?
de você se recolher, não querer sair, não querer estar em nenhum outro lugar do que o seu próprio ambiente no qual você se sente seguro. É onde você não tem mais identificação dentro da sociedade que você convive, né? Nada te representa nos grupos e nos locais que você efetivamente vivia. Então, se você parar para pensar, trazer este novo mundo, se recolher nesta concha do pânico, né, sem querer e ter medo de estar na sociedade de forma vulnerável, né, é porque você não tem mais esse comportamento. Isso leva a pensar que todo este tempo, né, eu vivi um personagem que não sou eu. O tempo todo, né? E esse personagem se tornou maior do que eu, e eu fui recuando e me escondendo atrás desse personagem. Hoje ele é tão mais forte, tão maior do que eu, né, que eu não tenho mais espaço em nenhum desses ambientes. E quando eu não acho mais nada que me identifica, eu me recolho por segurança. Reflitam sobre isso. Sabemos que não somos quem deveríamos ser e, portanto, nos sentimos falsos, frustrados e desonestos. Tentamos nos esconder de nós mesmos e fingimos ser quem não somos. Não podemos nos perdoar, porque também temos a crença de que não podemos. O resultado é que nos sentimos completamente frustrados, usando máscaras sociais para evitar que os outros nos percebam. Temos medo de que alguém mais repare que não somos quem pretendemos ser. Julgamos igualmente os outros de acordo com a nossa imagem de perfeição e, naturalmente, eles não correspondem às nossas expectativas. Eu acho que isso bate com o que eu acabei de falar, né? É essa culpa superdimensionada que a gente acaba trazendo, né, e não sabendo mais lidar. Chega um momento que você não sabe mais lidar com nada disso, né? E aí é onde você acaba, por defesa, né, desencadeando uma série de questões psicológicas, químicas do seu organismo, né, porque você vai atingir tudo que está no teu perispírito, vai chegar ao seu corpo físico. Né? Aí você vai mudar a química do seu organismo, né, que vai refletir e desencadear uma série de coisas no seu corpo. Né? O psicológico está no mental, né, que também vem do seu perispírito. Aquela energia abstrata que você retroalimentou tanto que se tornou mais forte do que você. Então, o trabalho é cortar esses canais de comunicação, mudando a forma de pensar para ir parando de retroalimentar tudo isso. Mas é absolutamente isso que você acabou de ler. É o medo, o pânico, né, que a gente tem de enfrentar ou a sociedade ou o meu ser dentro dessa sociedade. E me assumir, né? Exatamente como eu sou. Você não se assume, sem você querer criou um agradar. personagem maior do que você pode lidar. E ninguém pode nos fazer mais mal com... Desculpa. Ninguém pode nos fazer mal com tanta eficiência quanto nós mesmos. É porque a gente conhece os nossos próprios... Inspira e expira. O juiz, a vítima e o sonho social são responsáveis por isso. É verdade. Encontramos pessoas que dizem que o pai, a mãe, o fulano podem nos fazer sofrer. Mas você sabe que nos prejudicamos muito mais do que isso, com a forma como nos julgamos, que é o pior juiz que jamais existiu. Se cometemos um erro na frente de outras pessoas, tentamos negá-los e encobrir tudo. Assim que ficamos sozinhos, o juiz se torna forte e a sensação de culpa assume proporções enormes. Sentimos-nos estúpidos, maus e indignos. Durante toda a sua vida, ninguém fez você sofrer mais do que você mesmo. E o limite desse autossofrimento é exatamente o limite que você irá tolerar nos outros. Se alguém faz você sofrer um pouco mais do que você mesmo, provavelmente você se afastará dessa pessoa. Mas se alguém faz com que você sofra menos do que você costuma fazer, com certeza você permanecerá no relacionamento, sendo capaz de tolerá-lo infindavelmente. Ok.
que hoje se classificou como um relacionamento tóxico, né? Mas eu acho que de tudo isso que você leu, tem uma questão muito importante na minha visão, que é: tenha consciência que é você que está se permitindo a isso. Esta responsabilidade é sua, de mais ninguém. É você que se permite. Porque quando, o parágrafo que você deu, quando eu percebo que aquela questão toca, mais cedo ou mais tarde, eu vou me afastar daquilo. Quando eu permaneço, é por uma permissão minha. É um livre-arbítrio meu, dando a desculpa que eu quiser dar, criar ou fazer. Sou eu que estou me permitindo a isso, né? Que é o que eu falo do autoflagelo. Se colocar nessa posição de vítima até para poder justificar mentalmente isso. O que é o próximo? Temos necessidade de ser reconhecidos e amados, mas não podemos aceitar e amar a nós mesmos. A gente fica buscando fora que o outro nos ame, mas do nosso jeito, não do jeito que ele sabe amar, mas a gente mesmo não se ama. Aí por isso que a gente fica buscando fora. Essa aula tá pesada, né? Tem tanto aprendizado, pelo amor de Deus. Vamos lá. Quanto mais nos valorizamos, menos iremos experimentar o autossofrimento. O autossofrimento vem da autorrejeição. E a autorrejeição, por sua vez, vem da imagem que criamos sobre o que significa ser perfeito sem nunca atingir esse ideal. Nossa imagem de perfeição é o motivo pelo qual rejeitamos a nós mesmos. É por isso que não nos aceitamos da maneira como somos e não aceitamos os outros da forma que são. Mas por que a gente busca essa perfeição? Né? Me ocorreu agora, né? A gente tem uma busca... Mas isso também é uma crença criada, né? Então, a gente deveria ter a busca pelo aprendizado, pelo conhecimento. Porque se eu entendo que eu estou aqui neste momento, vivendo para um aprendizado novo, para evoluir, então é óbvio que eu não sou perfeito. Se eu fosse perfeito e já tivesse obtido todos os conhecimentos, já não estava mais aqui. Né? Então, assim, olha que engraçado que é isso. Quer dizer, eu sei que eu estou aqui para um aprendizado, para um processo evolutivo, karmânico, mas eu tenho que ser perfeito. Eu tenho que me colocar na perfeição. Então, assim, é totalmente contraditório, é conflituoso. Né? As duas energias nem conversam entre si. Né? E talvez é esse o exercício, né? De perceber que eu estou aqui dentro de um processo de evolução e que para isso eu preciso vivenciar todas as experiências do conhecimento para que eu possa então obter um resultado. Começar a me aceitar, pelo menos, pode ser? É um processo evolutivo. Eu nem vou falar me aceitar, começar. Né? Para que você tem que olhar, né? Reconhecer, a gente fala, todo mundo tem virtude e defeitos. Mas a gente sempre olha os defeitos que nós temos e nunca as virtudes. Assim como a gente comemora quase nada das vitórias que a gente alcança, mas a gente fica preso na tristeza e nas frustrações dos erros que a gente comete. A gente acaba comemorando mais as derrotas do que as vitórias. E isso é um processo o quê? Mental, em não reconhecer as coisas boas, as virtudes. Né? Porque, no geral, as pessoas são boas, as pessoas têm coisas boas para doar para todo mundo. Né? O que acontece é que alguns guardam isso de uma certa forma e exploram e potencializam o negativo. Uma vez que a gente estava estudando, eu, a Fabiane, o pessoal, ela trouxe um exemplo que ela vivenciou e que para mim ficou gravado na minha mente. Ainda não consegui mudar totalmente, mas ele me mostra um pouco do que é isso. Ela trabalhava no hospital e tinha um assaltante que tinha feito um assalto, enfim, ele estava machucado, por isso que ele estava ali no hospital, e tinha um idoso.
E aí o enfermeiro foi grosseiro com o idoso. O enfermeiro, lá, bonitinho, que estudou, lindo, maravilhoso, foi grosseiro com o idoso, maltratou o idoso. O assaltante virou e falou assim: você trate ele como ele merece, com respeito, porque senão você vai se ver comigo. E aí, assim, é engraçado você olhar a situação, porque que parte dentro daquele assaltante que tinha acabado de fazer um assalto, de prejudicar pessoas, estava machucado, levou um tiro, blá, blá, blá. Qual a porção dentro dele se preocupou com aquele idoso que estava sendo maltratado pelo enfermeiro, que você supõe que seria uma pessoa que deveria tratar o idoso legal, bonitinho, porque ele é estudado, blá, 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 ele não é o assaltante, nananã. Então, percebe a porção boa dentro do assaltante, preocupado com o respeito que deveria se ter com o idoso? Talvez porque ele tivesse pais idosos, sei lá, da onde que vinha isso dentro dele. Mas assim, nunca mais eu esqueci isso, porque é isso, né? Se você conta a história sem dar nomes, você vai achar que o enfermeiro brigou com o assaltante porque o assaltante estava sendo desrespeitoso. E não era, é o contrário, né? Então é engraçado perceber esse lado bom que todo mundo tem dentro de si. A hora que ele vai aparecer... Quanto você usa e desenvolve o lado A ou o lado B, é uma questão de livre-arbítrio seu, de escolha. Sim. Né? O quanto, assim como dentro de algumas comunidades, né, algumas pessoas são idolatradas. Por quê? Porque elas fazem por aquela sociedade, né, por aquela comunidade, aquilo que quem está fora da comunidade não enxerga e não faz. Então, qual é o julgamento que eu tenho que ter? O meu que estou fora ou de quem está dentro? As normas e leis colocadas dentro de uma sociedade, muito louco, né? Olha quantos conflitos, né? Mas se você se isentar desse processo todo, se colocar no papel de cada um deles, será que a sua visão será a mesma? Não será. Né? Então, se eu aceito que existem várias visões e vários aprendizados, dependendo do ângulo ou do prisma que eu estou olhando, eu tenho que reconhecer que a minha verdade não é soberana aos demais. Só que no dia a dia, na rotina, no impulso... No automático, né? Que a gente vive no automático. Então, mas aí a gente não muda padrão. A gente vive repetindo os nossos próprios padrões. A reflexão que eu falei da semana passada, né, de perceber o quanto julgamento você fez todos os dias, é você parar de estar no automático e pensar um pouco mais naquelas atitudes que você está tendo. Porque se você não perceber, você não vai conseguir ter consciência para mudar. Então, mudar é difícil? É difícil, mas o mais trabalhoso é você ter consciência da necessidade. Então você quer mudar, mas você não muda o processo, como é que você quer que alguma mudança chegue? Não, e é engraçado. É sempre a espera de um milagre ou eu terceirizo. Eu quero que o outro traga para mim, o outro faça para mim. Eu sempre crio a expectativa que o outro vai colaborar nesse processo, quando na verdade ele é só seu. Você falou aí, eu fiquei lembrando, né? Hoje à tarde eu fiz vários julgamentos. E aí eu mesma comecei a falar, não faz julgamento, não faz julgamento, não faz julgamento. Mas assim, era como se a frase do julgamento já estivesse pronta e saltitando aqui. E vai eu ela enxergava tá no piloto automático. E eu enxergava ela e falava, não faz julgamento, você não faz julgamento. Mas é isso, o teu primeiro pensamento vai ser esse. Recolhe ele. Silêncio, né? Bruno. Recolher ele, acolher ele, perceber que ele existe é um grande passo. Porque você tomou consciência dele e aí você separou ele ali. Ó. Você já tirou ele daquele piloto automático. Quando você tirou ele do piloto automático, você já abraçou ele e acolheu ele de forma diferente. Eu não quero julgamento. Você tirou, você mudou o estado, a frequência energética dele. Ao mudar essa frequência energética, ainda que tenha pensado e já gerado, você verbalizou já de forma diferente. Porque você fez uma escolha. Eu deixei de fazer o julgamento, ainda que eu tenha entendido que ele ocorreu, pronto, né? Ele ocorreu, ele está aqui, ele se materializou, mas ele foi para a caixinha. E aquilo que você verbalizou já é diferente. Ele já está numa outra frequência. E ele saiu do automático. E é tipo assim, não é fácil, mas é simples assim. Gente, né?
Não existe mudança fácil. Se mudar fosse fácil, todo mundo mudava. Não precisava de psicólogo. Né? Todo mundo mudaria. E todo mundo quer ser assertivo na vida. E eu fiquei pensando também para responder a pergunta que o Luiz fez lá no início da pessoa, né? Quando você tem alguma pessoa assim igual de você, observe ao invés de absorver, né? Que são coisas diferentes. Fique só observando o jeito que aquela pessoa é. Mas não absorva para você o que ela está fazendo. Então, você pode conviver com a pessoa daquela forma. Enquanto ela não entender que o processo de mudança dela, né, você como espectador pode ajudar, orientar, né, não se frustrar com a não adoção disso, mas você não precisa absorver as questões dela, nem as frustrações dela, nem os medos, nem a raiva. Né? Se a pessoa está lá, né, eu tenho que conviver com essa pessoa. E ela é desta forma, o que eu tenho que fazer é o quê? Me blindar. Eu não vou absorver a frequência energética dela. Eu vou até tentar ajudar. Vou soltando ali pílulas para que a pessoa vá entendendo a materialização disso. Porque às vezes também não adianta a gente chega lá e vomita um monte de coisa. Esquece. A pessoa não tá 2%, 3%. Ela vai absorver. Os outros 97% passou batido. Agora, se você joga uma hoje, rega, afofa, aduba, joga outra sementinha, vai ajudando. Faça o seu papel de agricultor. Pode ir abençoando. Né? Vai abençoando. Se a pessoa não te ouve, vai abençoando ela com discernimento, com paz, com alegria, com amor. Emana do seu coração isso para a pessoa, né? Joga essa frequência para que ela tenha essa percepção, essa sapiência, essa luz de pensamento. Né? Porque mudar não é fácil. Se mudar fosse fácil, a gente já tinha mudado tudo, gente. O mundo seria diferente. Né? É loucura pensar com... aí você é impactado pelas culturas locais. Você pode voltar no tempo, né, e começar a perceber que muitas das coisas, né, vem dessa ancestralidade, né, e até da tua região e por quem você foi colonizado. Também. Né, porque você pega um povo que já existe aqui, aí você vem de fora com uma outra cultura, impõe a sua. Olha a regressão, olha o trabalho mental que essas pessoas dessa época sofreram. De ter que conviver com uma outra cultura, serem colonizados de uma outra forma, sob o domínio da força. Né? Quanta coisa essa célula, esse DNA absorveu desta época. Né? É uma célula de medo, né? Rancor também, né? Rancor, frustração, porque a sua cultura foi totalmente decapitada ali. Né? Aí você começa a ver que cada região, né? Se você voltar ainda nos princípios, né? Nos mongóis, lá na China, quer dizer, se volta no tempo e vê essa repetição, como esse DNA vem sendo... Padrão, né? Ele é padrão, mas ele vem cada vez sendo mais e mais e mais negativo. O que nós estamos fazendo? Tanto que tem guerras, olha a Líbia, olha aí a Síria e todos esses países que... Na África também, né? Tem bastante... Sim, muita... Então, o Haiti agora, né, com essas repressões. Então, assim, isso está intrínseco. Mas se nós não mudarmos a forma de pensar e dissolver esses DNAs, essa ancestralidade e dar uma novo formato para essas células serem formadas numa nova frequência, sinto muito. Os nossos netos, os nossos bisnetos, né, sofrerão aquilo que nós somos responsáveis em fazer. E cada geração é responsável em fazer. Então os meus filhos têm a responsabilidade deles e os meus netos terão a dela. Netos espirituais, né? Porque netos físicos, quantos eu tenho aí, minha filha? Netos físicos está difícil. Ou físicos está difícil.
Espirituais. Não. Kendi, Joaquim, tem um monte de... A Catarina. Então, netos espirituais. Não, espirituais é de espírito, aqui é tudo material. Eu vejo a carinha deles todos, sigo no Instagram. Eles só não carregam o meu DNA. Eles só não têm o meu DNA. Né? Mas é isso, é ter essa reflexão. Né? Que mudar é difícil. Né? Mas se cada um mudar um pouquinho, sabe? Criar desafios, semana, né? E você for refletindo... Deixa eu te fazer uma pergunta que veio aqui na minha mente para você responder. O que tudo isso que nós estamos falando tem a ver com a Umbanda? Ué, por que não? Porque a pessoa pode olhar assim e falar assim, mas por que eles ficam falando tudo isso? Aqui é um centro de Umbanda. Ué, e o que trata a Umbanda? A Umbanda é o caminho que te leva a Deus, de uma certa forma, com aspectos afros, mas o mais importante, o cerne do que é? É a espiritualidade. Você está tratando aqui o teu processo de evolução espiritual que cabe a você neste planeta, neste momento, no agora. Né? E a Umbanda é o quê? A espiritualidade. Ela cuida do ser como um todo. E você só evolui se a sua mente evoluir para que haja mudanças que sejam significativas para você e para o karma coletivo a qual você está inserido. Porque você está neste agora, neste planeta, né? Nesse instante. Nesse instante. Então você carrega duas coisas. Você tem a obrigação de contribuir no karma coletivo e você tem a obrigação de fazer o seu papel evolutivo. Então a Umbanda te leva ao quê? A fazer essas reflexões e ao seu crescimento espiritual. Esse é o papel de todos. E vou além, acho que não é só na Umbanda, não. Acho que em todas as religiões deveriam ter este papel. Em vez de colocar dogmas, em vez de colocar... criar mais, e fortalecer isto, né? Você deveria fortalecer aqueles que estão com você. Nós, como líderes religiosos, temos, como sacerdotes, temos a obrigação, ao meu ver, né, de fomentar este crescimento espiritual de cada um. Mental. Né? Eu estou aqui dando um apoio para que isso ocorra. Agora, cada um de vocês é que vai usar isto ou não. Nosso papel é aqui, é fazer refletir, é estudar, é procurar. Olha quanto material a gente busca, estuda, conhece e traz a eles. Tá vindo mastigado. Agora, cada um tem que absorver. E aí é o querer de cada um. Fazer a sua transformação. É o querer de cada um. Não tem jeito, gente. Acho que a gente falou bastante hoje. Né? Gente. Eu diria para vocês que esta é uma aula para vocês irem no YouTube, né, ou lá na página do templo, do Flor de Lótus, e reescutarem ela a semana toda. Até vir a semana que vem, né? Porque tem muito detalhe. A gente nem entrou nos 4 compromissos ainda. São 4 compromissos. A gente nem entrou, nós estamos na introdução do livro. Né, a importância dessa reflexão. Né, atentem a esses detalhes que foram tratados hoje. Eles parecem extremamente pequenos, podem passar desapercebidos, né? Mas a importância que eles se tornam na sua forma de pensar, de desenvolver essa vontade de evoluir, para mim hoje foi uma das aulas mais claras que a gente pode ter para refletir. O que vocês acharam? Vamos aproveitar Agora um chegou pouco o momento de vocês. O que cada um achou? Falarem um pouquinho pra gente. Oi, Nicole. A aula vai ser salva em vídeo sim, depois você assiste. O essencial é simples. Você e a Carmicita. O essencial é simples. A Lígia falou. E é verdade, né? O essencial é bem simples, é tão simples que a gente complica. A gente não acredita, o nosso cérebro não acredita na simplicidade e complica para poder viver, né? Então assim, vamos voltar para a simplicidade. É uma necessidade de sempre ter um desafio. Nossa, né? Ninguém merece.
Às vezes a coisa já está resolvida, a gente acaba complicando e desorganiza tudo. Tudo, total. Nunca vi por que a gente tem nesse... Não, e assim, 95% de crenças limitantes. Ninguém merece isso. Ninguém merece. Gina! Imagina aí. Falo nada sobre simplicidade. Simples assim. Nós também te amamos, Lígia. O Zé Roberto, ótima aula, uma esclarecedora. Que bom, gente. Na verdade é isso. A gente vai lendo, a gente vai estudando. Fica feliz que vocês gostaram. A ideia é essa, é trazer todo mundo para reflexão, para o seu momento de evolução. A Pérsia falou que é tão simples que ela vai ter que assistir de novo para entender. Eu acho que é legal assistir, eu acho que realmente tá. O Romeu, excelente, muita informação sintetizada para nossa reflexão. Legal, legal. É isso aí. Gente, uma ótima semana para vocês. Beijo Espero enorme. que vocês tenham gostado. A gente continua. Nós estamos no prefácio do livro. Mas a gente chega, né? Até o final, se Deus quiser. Boa noite para todo mundo. Não foi para você não, foi para todos nós. Foi para todos nós, viu? Até para a gente que lê, a gente cata ali na hora que está lendo e vai lembrando aonde que... Meu Deus. A gente aprende junto, Tânia. É isso aí. A aula serve para esses momentos, né? Um momento que a gente se dedica a cada um de nós para que a gente possa escutar, refletir e crescer. Todos nós estamos aqui numa única missão, que é a de evoluir. Cada um a seu tempo, a sua forma, mas todos nós estamos aqui com um único objetivo, né? E isso cabe a todos nós. E gratidão a vocês que estão aqui com a gente, né? É isso aí. Sem vocês não existiríamos nessa missão de levar Umbanda e levar o conhecimento para todo mundo, né? Isso que é a mediunidade, né? É se melhorar. A mediunidade, ela não é para a gente atender e curar os outros. A mediunidade é para a gente atender e curar a nós mesmos. Assim mesmo, né? Isso mesmo. Beijo no coração de vocês. Fiquem bem e até a próxima semana. Gratidão.